Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Amém. Lucas 6,40. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, mas todo que for bem instruído será como seu mestre. Então, irmãos, eu vou terminar a série de discipulado hoje, eu termino hoje, próxima semana é um outro tema. Então nós estamos falando sobre discipulado. Então assim, como discipular bem os meus discípulos? Eu ia até colocar assim, como discipular no discipulado profundo. Mas o discipulado profundo é um nível de discipulado, é um nível 3, mas eu preferi colocar esse tema, como discipular bem os meus discípulos. Porque, irmãos, esses dias uma pessoa falou para mim assim, pastor, a gente reúne, mas não tem o que falar. Gente, 2 vezes por mês, não tem o que falar. Irmãos, presta atenção, se não tem o que falar, é porque você não entendeu ainda o que é o discipulado. Você não está se preparando. Você não tem um material, você não tem um propósito. Você entendeu? Então assim, eu fiquei preocupado, porque como uma pessoa fala que não tem o que falar? Hoje, eu estava falando com o pastor Denir, né, hoje, né? Deu tempo de terminar o discipulado hoje? Não deu tempo, irmãos. Eu ia fazer algumas coisas com ele lá, não deu tempo para terminar. Não é? Então, por que, irmãos? Porque, assim, muitas vezes a pessoa não se preparou, né? Ou então, irmãos, ela não está se interessando o suficiente para a vida daquele seu discípulo. Ela não tem um interesse para a vida do seu discípulo. Então, se ela não tem interesse, vai ficar meio chato. Agora, se você tem interesse nele, em amar a vida dele, né, em levar ele para um outro nível, aí, irmãos, vai ter conversa, vai ter material, vai faltar tempo, né? Então, olha só, primeira coisa, irmãos, no discipulado. Discipular é uma tarefa muito importante para a nossa igreja e a nossa missão. Jesus disse de fazer discípulos. Então, irmãos, é a nossa missão, é a missão da nossa igreja. Glória a Deus. Então, olha só, primeira coisa, irmãos, preciso definir o dia, o horário e Irmãos, a primeira coisa, você tem que ser sério nisso. Não é sério nisso. Dia, hora e local. Hoje até me confundi, eu falei para o Valdeir, hoje tem um tempo de discipulado de 7 horas. Mas eu pensei que hoje era dia 20. Quando ele chegou, eu falei, não, hoje é dia 13. Era com o pastor Denê. Mas semana que vem é com o Valdeir. Então assim, preciso definir o dia, o horário e o local. Amém? Eu tenho que definir o dia, a hora e o local. Eu tenho que definir isso, irmãos. Qual que é o dia que eu vou discipular? Né? Estava conversando com o pastor Adenir, falou, pastor, quinta-feira eu discipulo 3, na outra quinta-feira eu discipulo 3. Pronto, ele discipula, olha só, irmão, como é que é fácil. Ele preservou a quinta-feira, porque olha só, ele tem 6 discípulos. Quinta-feira ele discipula 3, na outra quinta ele discipula 3. A quinta-feira, irmão, é para ele formar líderes, para ele formar discípulos, é para ele trabalhar na vida de homens de Deus, que vão ajudar ele na igreja, que vão ajudar ele na obra de Deus, que vão ajudar a ter uma vida com Deus. Então pronto, irmãos, ele decidiu o que é importante para ele, porque você só faz aquilo que é importante, aquilo que não é importante você não faz, pode ter certeza. Tudo que é importante você faz na sua vida, isso é certeza. Então, você tem que levar o discipulado como muito importante, por quê? É onde você vai trabalhar na vida dos seus discípulos. Por isso que Jesus, lembra que eu falei ontem, que eu preguei ontem, irmãos? Quando nós aceitamos Jesus, a obra é feita onde? No Espírito. Mas a nossa alma, irmãos, ela precisa ser trabalhada, não é? A nossa alma precisa ser o quê? Precisa ser agora cavada ali, trabalhada ali por Deus, através da renovação da mente. E como que nós renovamos a nossa mente? Através do discipulado. O discipulado é uma ferramenta poderosa para a transformação da mente. Por quê? Porque, irmãos, a minha fé em Jesus me dá o direito da salvação, mas é a minha alma que vai viver os princípios que vai me levar a viver uma vida abundante com Deus. Então, olha só, a minha fé em Jesus me dá direito à salvação, mas é minha alma transformada vivendo os princípios da palavra, porque, irmãos, olha só, todos nós, quando nascemos, foi instalado drives em nós, sabe? Programas em nós, programas do pecado, programas errados, né? Tem até programas bons que foram instalados, mas muitos programas foram programas ruins, programas com vírus, o vírus do pecado. E agora, nós aceitamos a Jesus, e agora nós precisamos instalar os programas de Deus em nós, não é? É que eu dei o exemplo do meu celular, eu comprei um celular novo, eu tive que instalar o banco, não é? O Instagram, o WhatsApp,
todos os programas eu tive que instalar, por quê? Era novo. Então você aceitou Jesus, mas agora você precisa transformar pela renovação da sua mente. E a igreja é importante, a célula é importante, mas o discipulado é o trio, né? Igreja, célula e discipulado. Vai te ajudar a você crescer, porque você vai ter uma pessoa que vai estar te ajudando, a você viver uma vida com Deus, a você ter sucesso em algumas áreas da sua vida, a você muitas vezes até ser uma pessoa de princípios que você não era e você passa a ser agora. Você vai instalando os drives de Deus na sua vida. Como é importante o discipulado. Glória a Deus por isso. Irmãos, quem entende isso, ele fica muito grato pelo seu discípulo, pelo seu discipulador ou pela sua discipuladora. Então, primeira coisa, irmãos, definir o dia, o horário e o local. Eu tenho que definir isso. Outra coisa, eu preciso aprender a discipular bem os meus discípulos. Primeira coisa que para ser um bom discipulador, olha só, isso aqui é essencial, irmãos, é saber aonde eu quero levar meu discípulo. Aonde eu quero levar meu discípulo? Aonde eu quero levar meu discípulo? Eu quero levar meu discípulo a ser íntimo com Deus, a ouvir a voz de Deus, a ter tempo com Deus, a ele ter uma vida de oração, ele ter uma vida de devocional, ele meditar na palavra. Eu quero levar o meu discípulo a ele viver uma vida santa. Eu quero levar meu discípulo a ele ter... Então, irmãos, eu tenho que saber, olha só, eu estou discipulando, eu tenho que saber o que eu quero, aonde eu vou levar meu discípulo, aonde eu quero levá-lo. Eu preciso saber disso. Porque se eu não sei para onde eu vou, eu não vou saber levar aquela pessoa. Eu vou estar perdido. Então eu tenho que saber o que eu quero, e nós vamos falar isso hoje. Então o discipulado precisa ter propósito. Então assim, irmãos, todo discipulado tem que ter propósito. Por isso que é importante, irmãos, você saber aonde você quer levar o teu discípulo. Não é? Aonde você quer levar ele? Qual é a área que você tem que trabalhar na vida dele? Você tem que ter propósito. Fala comigo assim, discipulado tem que ter propósito. Amém? Irmãos, se você já entendeu isso, pronto. Esses dias eu cheguei para um discípulo meu e falei assim, quanto tempo que é o ideal da tua vida com Deus, para oração, leitura? Ele disse 1h30. Eu falei, se você consegue ter uma vida com Deus 1h30 por dia? Ele disse, não. Quanto você consegue? Ele disse, agora eu consigo meia hora. Excelente. Consegue? Consigo. Então vamos lá. Nessa meia hora você ora, você lê a Bíblia e você lê livro. Desafiado? Desafiado. Vamos embora. Meia hora. Irmãos, meia hora para quem trabalha secularmente é uma bênção. Mas olha só, por que eu estou fazendo isso para ele? Porque ele tem que manter essa constância. Porque se ele manter, irmãos, meia hora por dia com Deus, ele vai crescer? Ele vai ter intimidade com Deus? Vai! Irmãos, então olha só, eu sou o discipulador dele. Então, toda vez que eu me encontrar com ele, eu vou falar para ele assim, e aí, está conseguindo essa meia hora com Deus? Nessa meia hora, o que você faz? 10 minutos eu oro, 10 minutos eu leio a Bíblia, eu faço um devocional, 10 minutos eu leio uma página do livro, 2 páginas do livro e tal. Irmãos, excelente, é isso que ele pode, e está maravilhoso. Irmãos, e é desafiador, ele vai ter que acordar meia hora mais cedo. Aí falei para ele assim, e se você fazia mais à tarde? Não, à tarde não funciona de manhã, então você consegue acordar mais cedo? Olha só, irmãos, ele está acordando meia hora mais cedo para ter um tempo com Deus de qualidade. Uau! Fala comigo assim, uau! Irmãos, só apaixonado levanta meia hora para ir se encontrar com Jesus. Só apaixonado levanta meia hora mais cedo para se encontrar com Jesus. É compromisso. Glória a Deus. Porque, irmão, ele podia ficar dormindo. Porque meia hora de sono faz a diferença, sim ou não? Faz a diferença ou não faz? Então, olha só, irmãos. O discipulado precisa ter propósito. Então, agora, é claro, depois que ele tiver lá uns 3 meses, meia hora, o que eu vou fazer com ele? Vamos aumentar para 40 minutos? Eu posso desafiar ele, sim ou não? O pastor Rogério, irmãos, antes de ele trabalhar na igreja, ele trabalhava secularmente. Uma das razões que eu trouxe ele para a igreja, porque eu vi o coração dele. Ele orava 1 hora por dia. Acordando mais cedo para orar 1 hora por dia. 1 hora por dia, irmãos, trabalhando secularmente. Eu falei assim, eu preciso de um homem desse do meu lado. Porque quem, irmãos, prioriza 1 hora por dia com Deus, o cara, ele é diferente. Ele não é normal, ele é um cara que ele é diferente, ele tem paixão.
entendeu? Ele tem paixão. Então, olha só, esse é o propósito do discipulado, irmãos. Eu preciso saber aonde eu quero levar meu discípulo. E muitas vezes eu não vou falar uma coisa que ele não pode agora. Porque para ele disse, olha, 1h30 para mim seria o ideal para mim, mas eu não consigo agora, mas eu consigo meia hora. Então, beleza. O que nós vamos trabalhar? Essa meia hora com ele, meia hora por dia. Mas nessa meia hora, irmãos, ele pode ter certeza. Ele vai orar, ele vai ler, e ele vai começar a sentir, falar assim, preciso de mais. Mas meia hora está maravilhoso. Então, olha só, se for o nível 1, irmãos, apostila. Então, você pegou o nível 1, apostila. Tem que ser apostila. Olha só o nível 1. Nesse nível 1, o que eu quero fazer com o meu discípulo no nível 1? Eu quero ensinar as lições e ele vai entender a gravidade do pecado. Então, nesse nível 1, eu vou falar da gravidade do pecado. Ele vai entender o pecado. Irmãos, ele entendendo o pecado, que ele é um pecador, que ele recebeu uma herança de Adão. E aí, na escola de discipuladores, nós falamos sobre isso. Quem não fez a escola de discipuladores, mês que vem vai ter a escola de discipuladores, faça, porque é maravilhoso. Então, irmãos, olha só, a gravidade do pecado, tomar posse da salvação. Olha que a Joyce usou. Ele usou a apostila sobre salvação. Entendeu? E, irmãos, e é tão legal esse jantar do amigo. Olha só, porque Deus já está usando a vida da Joyce numa palavra. Deus está desenvolvendo os talentos dela, não é? Estava lá na cela do Glécio e da Vanessa. A Vanessa trouxe uma palavra também das dracmas perdidas. Irmãos, e ali os dons começam. Porque muitas vezes, irmãos, para pregar aqui no púlpito, não dá para todo mundo pregar, irmão. A igreja é grande, né? Mas você está pregando já lá na célula. Você já está desenvolvendo os seus dons. Glória a Deus. Você já está ganhando almas para Jesus. Você está pregando. Irmãos, isso é maravilhoso. Então, olha, eu levo aquela pessoa a ter a certeza da salvação, a entender o pecado, ela entender a salvação, a viver uma vida de santificação. E aí, irmãos, nós começamos a falar o quê? A mostrar para ele os princípios. Como ele é especial, como Jesus morreu na cruz do Calvário, como ele tem que ter fé, que Jesus ressuscitou dos mortos, que agora Jesus também vai ressuscitar ele também, quando ele morrer também, que ele vai ir para o céu, e a pessoa começa a entender, irmãos, o Evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, tem gente que não sabe o que é pecado, tem gente que não sabe o que é salvação, tem gente que não sabe nada da Bíblia. Então o nível 1 vai fazer o quê? Vai ajudar essa pessoa a crescer. Amém? Vai pegar os nenezinhos da fé e vai ajudar eles, glória a Deus por isso. E ali tem vários estudos ali, porque é a apostila nível 1, não é? Então levá-lo a ter uma vida de oração e leitura. Então no nível 1 também, eu ajudo ele a levar uma vida de oração, de leitura, meditação e prática da palavra de Deus. Esse é o nível 1. E se for nível 2? O nível 2, irmãos, é aquele que terminou o nível 1 e ele não quer discipular. Ele não quer fazer discípulo, ou por algum impedimento que ele tem, ou por opção dele. Ele não quer fazer discípulos. Então, irmãos, ele é o discipulado nível 2, de pastoreio. Olha só, eu estarei pastoreando, acompanhando ele através da célula. Então, se ele é um nível 2, ele não quer fazer discípulo. Terminei a apostila com ele, ele virou nível 2. Tudo bem, eu vou continuar discipulando ele ainda. Então, acompanho ele através da célula, pelo WhatsApp. Eu desafio ele a fazer alguns cursos da igreja. Por exemplo, eu falo assim, olha, você é meu discípulo ainda, mas eu quero que você faça a escola do reino. Eu trago ele para a escola do reino, eu incentivo ele para a escola do reino. Eu tô ajudando ele? Sim, eu tô dando direção para ele, eu sou o discipulador dele. Eu não tenho, porque o discipulado de pastoreio, irmãos, ele é informal, não tem dia. Mas ele é o meu discípulo do meu coração. Eu estou ajudando ele. Amém? Trago ele para o curso aqui da igreja, da escola do reino. Ele vai crescer também. Eu vou desafiar ele também, irmãos, lá na minha célula, a ler alguns livros, assistir alguns filmes. Então, por exemplo, eu pego esse mês e falo assim, ó, o pastor Adenir mesmo, eu desafiei ele a ler a formação de um discípulo. Ele está lendo a formação de um discípulo. Irmãos, você acha que esse livro mexeu com ele? O que você acha? Mexeu com você, pastor? Olha só, irmãos, eu não precisei ministrar para ele, eu só desafiei ele a ler um livro. Nesse livro que ele leu, ele já, interrogação, já começou, ele viu algumas coisas da vida, ele falou, pastor, por isso que eu ganhei muitas pessoas e ninguém firmou, porque faltou, eu só ganhei, mas eu não discipulei, e ele começou já a entrar em questionamento, com ele mesmo, porque ele leu um livro. Você viu como que o livro é importante também? Aí, irmãos, eu assisti um filme ontem também. Como que é o nome mesmo, Adriano, o filme?
Irmãos, que filme maravilhoso. Quem já assistiu esse filme? Eu Só Posso Imaginar. Assista, foi até o Anderson que falou para nós ontem. Cheguei em casa e assisti. Eu Só Posso Imaginar. É um cara que ele tinha um problema com o pai dele, irmãos. O pai dele era violento. Tinha um problema com o pai dele. E ele não conseguia, porque o pai dele falava muita coisa para ele. E ele tinha um problema com o pai. Ele não perdoava o pai. A mãe dele não aguentou e foi embora, abandonou o pai e o filho, porque com aquele homem lá ninguém conseguia, né? Irmãos, só que a vida dele não andava, porque ele tinha que perdoar o pai. Ele tinha que voltar. E aí, irmãos, ele perdoou o pai, Deus restaura o pai, e Deus salva o pai dele. Isso aí é uma história verídica, irmãos, uma história verídica. Tanto que e ele escreveu depois uma música, que é o tema do filme. Eu Só Posso Imaginar, né? E essa música, irmãos, estourou nos Estados Unidos, no mundo todo. Se tornou uma potência. Essa música estourou. Eles ficaram, né, milionários, aí, muitas pessoas ficaram milionárias com essa música. Era uma música gospel, mas que tocava nas rádios seculares dos Estados Unidos. E foi uma coisa assim impressionante que aconteceu. E ele fez, quando o pai dele morreu, ele estava tão amigo, ele queria, e ele fez as pazes com o pai dele, ele não queria que o pai dele morresse mais. Ele estava apaixonado pelo pai agora. É maravilhoso, irmãos, o filme. Todos os problemas, muitas vezes está em ressentimentos, em mágoas, né? Mas é um filme que vale a pena. O teu discípulo lê, quem tem problema com o pai, com a mãe, mais com o pai, né? É importante ler, assistir esse filme. Então, irmãos, tem filmes que nos ajudam também a meditar. Tem pessoas que choram. A pastora Gislene está falando que ela chorou demais quando assistiu esse filme, não é? Porque muitas vezes, irmãos, nos arremete à nossa infância, né? Coisas que nós tivemos. E nós precisamos. E os filmes, irmãos, ele trabalha o emocional. O filme é o racional. O livro é o racional. O filme é o emocional. Essas duas coisas, irmãos, elas nos ajudam. Então, vou dar um exemplo. A pessoa está com problema no casamento. Eu falo para ela ler, olha, lê as 5 linguagens do amor. E eu falo para ela, assiste o filme A Prova de Fogo. Irmãos, a pessoa, Deus vai trabalhar no casamento dela, na família dela. Você viu como que é importante o discipulado? Eu vou direcionando, por quê? Eu quero levar meu discípulo a ter sucesso na vida dele. E muitas vezes ele está tendo problema no casamento. Irmãos, e se o discipulador tiver problema no casamento, ele não consegue muitas vezes, irmãos, liderar uma célula, porque ele está com conflito dentro de casa. Muitas vezes eu tenho que arrumar a casa dele para depois ele frutificar. Eu tenho que ajudar ele a ter sucesso nessa área, para depois ele frutificar. Muitas vezes o cara não está frutificando, mas ele está com conflito dentro de casa, muita briga dentro de casa, não é? Muita confusão dentro de casa, e ele não consegue pensar muitas vezes no reino de Deus. Agora olha só, irmão, se for o nível 3, esse é o discipulado profundo. Então, nesse discipulado profundo, irmãos, é onde ele é formal, 15 em 15 dias. Irmãos, presta atenção. Não adianta você querer pegar todo mundo e não pegar ninguém. Irmãos, com muito amor eu quero falar para você. Com muito amor. Não adianta você querer pegar 50 pessoas num grupo, 30 pessoas num grupo. Você pega todo mundo e não pega ninguém. Vai no individual, irmãos. Porque no individual a pessoa confessa, você trabalha nos olhos, você desafia, você mexe, entendeu? A pessoa confessa. 2, 3, irmãos, se a pessoa tiver pecado, ela nem confessa. Ela brigou, ela nem confessa. Ela brigou, quebrou o pau em casa lá. Você acha que ela vai falar em 2, 3 pessoas lá junto, num grupo? Fala nada. Sim ou não? Três áreas, irmão, olha só. Primeira coisa, vida com Deus. Aí eu entro profundo. Entrando profundo na vida com Deus. Outra coisa, vida ministerial. Outra coisa, vida pessoal. Então, essas 3 áreas. Então, num discipulado profundo, irmãos, o que é o discipulado profundo? Aquele meu discípulo que vai fazer discípulos. Então, eu tenho que trabalhar essas 3 áreas, eu tenho que trabalhar na vida dele. Então, olha só, vida com Deus. Então, aquilo que eu falei, tempo de oração. Se é pouco, eu falo assim, irmão, está muito pouco. Não é? Eu já falei para a pastora aqui que o cara, quanto tempo você ora? 15 minutos. Eu falei, irmão, você é um pastor, você tem que orar mais. Vamos, bora. Desafio o cara. 15 minutos, mas é para novo convertido. Né? Eu só tenho 15 minutos para Deus. Eu falei, não, irmão, isso é para novo convertido. Você é pastor.
Você tem que dar um pouquinho mais. Amém? Quanto mais é dado, mais será cobrado. Então, irmãos, não é profundo? Eu estou desafiando um camarada, né? Não, tempo de oração. Outra coisa, leitura bíblica e prática. Irmãos, olha só, na oração eu falo com Deus. Na leitura bíblica, Deus fala comigo. E aí, irmãos, eu vou ensinando o meu discípulo a marcar, a escrever, a praticar a palavra de Deus, não ser somente ouvinte, mas o quê? Praticante. Porque agora, irmãos, olha só, se eu estou falando com Deus, e Deus fala comigo através da palavra, e eu pratico a palavra, eu vou ter sucesso? Vou. Aí, irmãos, outra coisa, leitura de livros. Eu tenho um discípulo, irmãos, então, por exemplo, eu vou falando assim, ó, estou dizendo para Pastor Adenir, você vai ler o livro Formação de Discípulo esse mês. Vou desafiar ele. Ah, não consigo ler. Aí vou fazer um plano de leitura com ele. Quantas páginas tem o livro? Tem 100. Um mês tem 30 dias. Lê 4 folhas por dia. Irmãos, 4 folhas por dia é muito ou pouco? Pouco. 4 folhas, irmão, de um livro. Se ele ler 4 folhas, é um desafio, né? E aí, irmãos, ele consegue ler aquele livro em um mês. Ou ele pode dividir em capítulo. Tem 20 capítulos. Ele lê um capítulo por dia. É um desafio? Irmãos, mas ele para de... Vai ser uma bênção porque ele para de ficar muito nas redes sociais. Ele para de ficar muito no WhatsApp. Ele para de ficar muito assim, no futebol, né? E até o Corinthians saiu ontem também. Não posso falar nada que vai que o Palmeiras perde também do Ituano, né? Tem que ficar ligeiro. Os corintianos estão meio de luto, né? Então, murcho. Vamos mudar de assunto, você vai dar briga, irmão. Leitura de livros, amém? E agora, olha só, irmãos, qual que é o segredo da leitura de livros? É ler muito livro? Não. Qual que é o segredo? Eu leio e falo assim, como que eu coloco isso em prática? Como que eu pratico isso aqui? Como que eu vivo isso aqui? Irmãos, porque olha só, todo livro que você ler, você praticar, você vai ser um sucesso. Amém? Glória a Deus. E eu fiquei maravilhado com o pastor Denis, porque ele falou, pastor, já li o livro já? Eu já estou com 6 discípulos. Quinta-feira, 3 na quinta. Eu disse, parabéns, pastor, é isso mesmo. É isso mesmo. Por quê? Porque a revelação veio. Porque, irmão, se eu não investir em pessoas, eu não terei líderes, eu não terei pessoas, eu não vou ter nível 3. Então, irmãos, o livro é importante também. Outra coisa, eu levo ele também, irmãos, a viver uma vida de santidade. Como que está os olhos? Está vigiando com os olhos? Como que está a tentação no sexo oposto? Não é? Porque, irmãos, o que mais pega hoje nas pessoas? É o pecado. O pecado. Porque uma pessoa tiver pornografia, ou então sendo tentada no sexo oposto, ela vai ser uma presa fácil. Ela tem que estar liberta, eu tenho que levar ela para uma vida de santidade. E eu vou fazendo as PPS, perguntas poderosas de sabedoria. Está vigiando com os olhos? Né? Como que está vencendo a pornografia? Está vencendo, né, muitas vezes, pode ser uma outra coisa, não precisa só imoralidade. Pode ser uma outra coisa. Não é? Então eu vou trabalhando o que? A vida de santidade. Amém? Agora olha a vida ministerial. Depois que eu levo ele para a vida com Deus, irmãos, toda reunião que eu tiver com o meu discípulo, eu vou perguntar, tempo de oração, leitura bíblica. Queridos, olha só. Irmãos, pensa comigo. Você acha que um cristão que ora todo dia, leia um capítulo da Bíblia todo dia, o capítulo da Bíblia, porque, irmãos, se a pessoa não lê um capítulo da Bíblia, ela não está tendo autocontrole. Se ela está lendo um livro por mês, você acha que ela vai ter uma vida espiritual boa? O que você acha? Claro que vai, irmãos. Olha, ela ora, ela lê a Bíblia, ela lê livro, não é? Ela está santificando, irmãos, ela vai estar, voando. Porque, irmãos, ela tem vida, ela tem intimidade, ela fala com Deus, ela tem Deus como Pai, não é? Ela ora, ela confia, ela está lendo a Bíblia, Deus está falando com ela, todo dia de manhã Deus tem uma palavra fresca.
para ela está lendo o livro, a mente dela está sendo renovada, lembra? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, como que eu transformo a minha mente? Através da leitura, através da igreja, do Tadel, do culto. Mas, irmãos, o livro é muito importante. Amém? Como que a pessoa vai ver santidade? Porque se ela orar, se ela ler a Bíblia e ler livro, irmãos, ela vai se aproximar de Deus, ela vai ser santa. Porque a santidade, irmãos, muitas vezes não é você dizer não, a santidade é você dizer sim para Deus. É você se aproximar dEle, é você o amá-lo, é você ter tempo com Ele. Quanto mais eu vou ficar perto de Deus, mais eu vou me afastar do pecado. Qual que é o problema do pecado? Eu me afasto de Deus e aí o pecado se achega a mim. Então a santidade é o seguinte, não é eu só ficar com medo do pecado. Não tem que ter medo do pecado, irmão. Eu tenho que me aproximar de Deus. Eu tenho que estar próximo de Deus. Se eu estiver próximo de Deus, eu vou ter força para vencer o pecado. Glória a Deus. Então, queridos, olha só. Esse é o discipulado profundo. Eu vou trabalhando profundamente na vida do meu discípulo. E posso usar o que também? Filmes também. Se é 15 dias, eu dou um filme, desafio, assista esse filme aqui. Já dei um toque para vocês aí, né? Eu não posso imaginar? Só posso imaginar. Vou até marcar que eu estou esquecendo isso aqui. Só posso imaginar. Quem já assistiu Felicidade Não Se Compra? Gostaram ou não? Irmão, eu amei, hein? Não sei porquê, mas eu gostei. Felicidade Não Se Compra. É maravilhoso. Quem já assistiu o Soul, da Disney? Irmãos, já assisti 3 vezes, vou assistir de novo. O que você aprende no Soul? O que você aprende no Soul? Irmão, é um filminho de criança. O que você aprende no Soul? Que a vida é mais importante do que tudo. Irmãos, isso é maravilhoso. A pastora, quando ela assistiu, ela falou assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Porque a pastora é toda animada, né? Agora, irmãos, vou trabalhando discipulado profundo, vou no ministerial. Quem são os seus discípulos? Você está trabalhando nos seus discípulos? Quem são os seus discípulos? Ele tem que fazer discípulo. Está evangelizando? Está fazendo visitas? Está liderando? Você tem um desejo de liderar? Você já abriu o CE? Você tem uma agenda programada? Eu vou trabalhando na agenda dele. Porque, irmãos, a agenda tem tudo para frutificar. E os frutos para Deus. Está dando frutos, está ganhando almas. Porque, irmãos, quem tem uma agenda programada, quem faz evangelismo, CE, quem está fazendo visita, irmãos, ele vai dar fruto. Ele vai dar fruto. E se você não está dando fruto, porque muitas vezes está faltando uma agenda programada para você frutificar. Eu vou trabalhar na vida ministerial dele, como ele está trabalhando nos discípulos, como ele está fazendo, não é? A motivação do coração dele. E por último, a vida pessoal. Então, irmãos, aí eu vou entrar trabalhei na vida com Deus e na vida ministerial. E agora eu entro na vida pessoal. O cônjuge, como que está a família? Está andando em amor, em lealdade, em fidelidade, está tratando bem o cônjuge, está sendo grosseiro, está vivendo bem. Porque, irmãos, o casamento, depois, abaixo de Deus, é tudo. Casamento é tudo. Então, tem alguns vícios emocionais, está acontecendo alguma coisa, então nós vamos trabalhando o casamento. Os filhos, tem tempo. Outra coisa aqui, irmão, na vida pessoal. Tem dia da família? Tem que ter dia da família. Né? Toda sexta-feira, você pode ver que a gente fala para vocês, nem viria aqui de sexta-feira, né, irmãos? Sexta-feira, o líder pode ficar em casa, pode ficar... Porque a gente nem fala de sexta-feira. Sexta-feira, irmãos, é para dia da família, é para passear. Sábado, quem tem célula de quarta. A pessoa tem que ter dias para estar com a família. Por quê, irmãos? É importante. Não consigo, gosto de sexta-feira, então terça-feira é o dia da família. Eu saio junto, vou para o shopping, vou jantar fora, vou no cinema, vou sair com meus filhos, vou no parquinho. O sábado todo eu vou ficar com a minha família. Irmão, você tem que ter um dia para você falar, esse aqui é o meu dia da família. Isso aí nós tratamos no discipulado. Filhos, está olhando nos olhos, está amando, você beija os filhos, você valida os filhos, eles sabem que você olha nos olhos, né, você abraça, você beija. Olha como é importante o discipulado, irmãos. Lembra daquilo que nós falamos ontem? Pertencimento, importância
conexão em amor, limites e missão. Então, nós trabalhamos isso. A teoria geral das memórias. Se for solteiro, meu discípulo é solteiro, romance real, vai esperar, amém? Vai esperar em Deus, um homem de Deus. Se estiver namorando, vai ter um romance real, não é? Tem com beijo, sem beijo, a pessoa que escolhe. Mas ela tem que saber qual que ela vai fazer, mas o importante é ela segurar a onda até o casamento, né? Ela ser santa até o casamento, porque a Bíblia diz isso. Toda relação sexual antes do casamento, a Bíblia diz que é prostituição. E pronto, acabou, mas é a Bíblia que diz isso. Outra coisa importante, irmão, dinheiro. Dinheiro é importante? Porque tudo é dinheiro, irmãos. Você vai casar, tem que ter. Está com problema de saúde, tem que ter. Precisa comprar um presente, tem que ter. Irmãos, o dinheiro é para tudo. Então, é um assunto importante. A pessoa ela tem que ter sucesso na vida financeira dela. Aí eu vou trabalhando na vida pessoal. Ela tá com dívida. Ela deve e não paga. Ela está devendo no mercado. Tem um nome sujo. Irmãos, o discipulado profundo. Aí nós vamos. Por quê? Por que é profundo? Porque nós vamos entrando em todas as áreas. Ele não pode ter nome sujo. Ele não pode estar devendo. Ele não pode dever e não pagar, dar um mau testemunho. Amém? Tem pessoas que têm problema com dinheiro. Muitas vezes o dinheiro não está sendo suficiente, ele precisa ganhar mais. E muitas vezes você vai ajudar ele. Eu já ajudei meu discípulo e falou assim, cara, termina a faculdade. Ele terminou a faculdade, recebeu um salário, ganhar 3 vezes mais depois de terminar a faculdade. Então, irmãos, no discipulado nós podemos ajudar o nosso discípulo. E aí, até o profissional, né? Para ele fazer um curso, o emocional dele. A pessoa, ela está muito, um emocional abalado. Então, irmãos, traz a memória que te dá esperança, pregação de ontem, não é? Procura um psicólogo, procura ajuda profissional. Nós podemos orientar também, irmãos. Intelectual, está lendo o livro, está terminando a faculdade, pode fazer uma pós, faz uma pós, estuda. Nós temos que incentivar as pessoas, irmãos, e outra coisa é a saúde. Então, a pessoa também está com a saúde dele. Olha só, a sogra de Pedro, ela serviu Jesus quando Jesus foi lá? Não, ela estava doente, com febre. O que Jesus fez? Curou ela. Quando Jesus curou ela, o que ela fez? Imediatamente foi servir Jesus. Sabe por quê, irmãos? Pessoas doentes não fazem a obra de Deus. Pessoas doentes não frutificam. Pessoas doentes, irmãos, ela só vai ter tempo para ela mesma. Então, ela tem que fazer academia, ela tem que comer menos, ela tem que emagrecer, ela tem que... Irmãos, é importante ela tem que ir num nutrólogo, ela pode ir numa nutricionista, num nutrólogo, ela pode, sabe, irmãos, ter massa magra, né, fazer as coisas que precisa fazer, ela precisa ter... E muitas vezes, irmãos, o discipulador vai ajudar ela, sim ou não? A pessoa está quase morrendo lá com um infarto lá e você não vai falar nada? Não, vai emagrecer, irmão, vai no médico. Porque isso faz parte, querido. Porque o teu discípulo, irmão, doente, ele não vai fazer nada. Sim ou não? Aí é o discipulado profundo. Porque, trabalhei na vida espiritual dele, trabalhei na vida ministerial dele, e agora estou trabalhando na vida pessoal dele. Porque agora ele vai ter sucesso. Eu falei aqui, irmãos, para os meus discípulos que guardam dinheiro. Mais da metade, eu tenho 20 discípulos, mais da metade estão guardando dinheiro. Mas por quê, irmãos? Isso é tema do discipulado nosso. Você tem que guardar dinheiro, você tem que economizar, você tem que prosperar. Irmãos, Jesus ele veio para te dar a vida eterna, mas são os princípios que te fazem prosperar. Quem quebra princípio, irmãos, se dá mal na vida. Se você quebrar o princípio da saúde, você vai morrer cedo. Se você vai quebrar o princípio do dinheiro, você vai ficar devendo e mal falado. Se você for irresponsável com o dinheiro, com a administração, com a gestão, você vai ficar mal falado, as pessoas vão ficar devendo, você não vai ter paz, porque vai estar devendo para todo mundo. Porque tudo é princípio. Então, o discipulado é o quê? Eu levo aquela pessoa para ter um princípio no casamento, princípio com os filhos, o princípio, né, da santidade, do romance real, se for solteiro, o princípio do dinheiro, para economizar, para guardar.
o princípio profissional para ele estudar para ser uma... Irmãos, tem gente que se ele fizer uma faculdade, ele vai ganhar 3, 4 vezes mais. Só se ele fizer uma faculdade. Fizer um curso. E muitas vezes, irmãos, nós podemos ser o pai ou a mãe que a pessoa nunca teve. Nós podemos ser o pai e a mãe e falar assim, você pode, você consegue, vai. Faz um EAD. E a pessoa vai. Por quê? Você está incentivando ela. Olha que bênção, irmãos, o discipulado. Não é só para a vida espiritual. Não é só para a vida ministerial. É para a vida pessoal dela. Glória a Deus. Contei aqui, né, irmãos? Há 20 anos atrás, o pastor Rogério, não era pastor ainda. Toda vez que ele falava com a Kátia, brigava. Falei, pastor, o meu problema é financeiro. Toda vez que a gente vai conversar, a gente briga. Aí eu dei um livro para ele ler. Lê esse livro aqui. Bens, riquezas e dinheiro. Irmão, que livro maravilhoso. Ele leu o livro, irmãos. Eu não precisei nem ministrar para ele. Ele comeu o livro. Depois daquilo lá, irmãos, ele começou a guardar dinheiro, acabou o problema do casamento dele. Porque olha só, irmãos, se você tiver problema financeiro, você vai ter problema muitas vezes no teu casamento, vai ter problema no teu ministério, vai ter problema em outras áreas. Uma coisa que você tem, mexe em 3, 4. Porque você é um ser sistêmico. Se você, muitas vezes, tiver um problema no teu casamento, vai mexer em outras áreas. Então nós somos um ser sistêmico, nós temos que acertar tudo. Eu acertei a vida espiritual dele, que é o principal, a vida ministerial, mas agora eu vou trabalhando o quê? A vida pessoal dele, o casamento, a família, os filhos, não é? O dinheiro profissional, emocional, intelectual, saúde. E aí, irmãos, aquilo que Deus ministrar, a pessoa nós vamos ministrando no coração dos nossos discípulos. E quais são os desafios para nós terminarmos? Livros, 1 a 2 por mês. Se o meu discípulo, irmãos, está lendo 1 a 2 livros por mês, no final do ano ele vai ser o mesmo? Você acha que um discípulo, irmãos, quando chegar 31 de dezembro de 2003, ele vai ser o mesmo? Lendo 1 a 2 livros por mês? Ele vai ser um outro homem, uma outra mulher, totalmente transformada, pelo discipulado. Porque muitas vezes, irmão, se ninguém estiver cobrando ele não faz. Se não tiver ninguém falando com ele não faz. Outra coisa também, que eu falei dos filmes também, 1 a 2 filmes por mês. Eu vou mandar depois no grupo, irmãos, a lista de livros que nós temos para ler, em categorias. Casamento, vários livros. Filmes, vários livros de filmes sobre casamento. Sobre, por exemplo, perdão, vários filmes. Irmãos, tem um filme chamado Graça e Perdão. Assiste esse filme também. Quem já assistiu esse filme? Irmãos, você entra em crise. Você vai ler, você vai querer assistir umas 2 vezes, porque você fala assim, como esse cara, como ele conseguiu perdoar? Como ele conseguiu, não, isso aqui não dá para perdoar não. Mas aí você vai começar a entender o perdão de verdade. Você viu como que nós temos ferramentas para trabalhar? Porque tudo, irmãos, é renovação da mente, que nós pregamos domingo. Transformai-vos pela renovação da vossa... Deus fez obra no Espírito, mas a alma, ela precisa ser trabalhada, precisa ser transformada. Eu tenho certeza, irmãos, o teu discípulo com você vai crescer com você em nome de Jesus. Irmãos, a Cabana. Quem já assistiu a Cabana? Acho que todo mundo, né? Quase todo mundo. Porque passou. Irmãos, que filme maravilhoso. Que filme maravilhoso. É de perdão também. Ali é de cura interior, né? Ele teve que perdoar, ele teve que voltar. Irmãos, que filme maravilhoso. A pastora Patrícia ganhou o Guinness Book, irmãos, de assistir a Cabana. Quantas vezes você assistiu? 25 vezes, irmãos, a pastora Patrícia assistiu. Ela ganhou o Guinness Book. Ela levava todo mundo no cinema. Todo mundo no cinema levava. Irmãos, eu fui no cinema, assisti umas 2 vezes. A turma, ela não chorava, ela uivava. Uivava. As pessoas uivavam no filme. Ali é um filme de cura interior, irmãos. De cura interior, é uma coisa... Ali, irmãos, também é forte, hein? Eu tinha esquecido da Cabana, mas está na lista lá. É um filme maravilhoso. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão aí, irmãos. Fala assim. Fala para ele assim. Toma posse da identidade. Fala assim, o meu negócio é fazer discípulos. Em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Pai, obrigado por essa palavra, fica conosco, nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa escola do reino, que vai ser sábado agora, que seja um tempo maravilhoso, e que possamos crescer também no Senhor. Abençoa as nossas células nessa semana, derrama sobre nós a Tua graça. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.